Sim. Zink, vamos. A gente separou aqui um grupo de perguntas, uma lista de perguntas, aliás, e a gente vem recebendo dentro do suporte, voltado a processo, voltado a atendimento, teoricamente, agrupando, voltado a suporte mesmo, Uhum. que vira e mexe alguma revenda, faz a pergunta pra gente e a gente responde. Então, pra ficar registrado em vídeo, até mesmo pode ser uma pergunta que alguém aí que tá assistindo a gente, tanto ao vivo quanto no gravado depois, possa ter. A gente listou pra gente mesmo responder e até mesmo matar a dúvida de alguém se for o caso, tá? Exatamente. Então são 8 perguntinhas que a gente tirou aqui que a gente vai trazer pra vocês agora. Você quer mandar a primeira pra mim? Eu respondo ela, cara. Opa, lembrando que se tiverem aí alguma pergunta também, fora essas aqui que nós vamos verificar agora, pode ficar à vontade, faça aí sua pergunta. Caso esteja ali na gravação ou faça aqui no final que a gente não consiga responder agora no ao vivo, o pessoal ele vai estar respondendo na sequência pelo chat ou vai entrando em contato ali pelo Discord para verificar e sanar todas as dúvidas ali que tiver. Então, Correção, eu vou te fazer a primeira pergunta, pode ser? pode ser. Ó, o suporte tem plantão aos sábados e por onde chamar? Sim, o suporte ele atende o plantão aos sábados para casos de urgência, ali PDP parado, o sistema que não abre, algum problema na emissão de nota fiscal, que esteja com o cliente parado realmente sem conseguir vender, a gente faz o atendimento aos sábados até o meio-dia. Só que esse atendimento ele não é feito por dentro da nossa ferramenta, não é feito ali pelo Bimor. Esse atendimento aos sábados exclusivamente é feito via WhatsApp. Não sei eles. Ali, estão colocando o número. Podem estar chamando nesse número. Ele serve exclusivamente para o plantão aos sábados. Só chamar ali, que a gente tem sempre um analista. Ele fica ali à disposição para verificar e ajudar no que é possível. Isso, nesse sentido a gente trabalha no sábado com um sistema de sobreaviso, né? Por isso que é no WhatsApp. E geralmente tá o Panca ali, que é um dos nossos analistas do P2, que é um cara de análise, mas também de vez em quando o Zink faz a frente ali e pega o plantão do sábado também para ajudar vocês aí no dia a dia. Isso mesmo. Vamos para a segunda então? Bora? Como funciona o fluxo de atendimento dos casos internos? Cara, então, a gente comentou sobre isso nos vídeos que a gente passou aqui recentemente, mas além dos vídeos que a gente tem lá, se eu não me engano, o Leandro pode até me corrigir se eu estiver errado em chat ali, ele pode até falar, mas dentro da nossa documentação do CDU tem um fluxograma que mostra certinho como é que funciona a vida de um caso. Como é que é, desde a abertura como ele é aberto no suporte, por onde ele passa até ele ser liberado. Claro que esse fluxograma ele foi feito na época do Movidesk. Então, talvez a gente tenha que dar uma repaginada nele, mas ali é a essência de toda a vida de um caso dentro do suporte, tá? Então, aquilo, e levando em consideração tudo que a gente viu aqui nos vídeos, mostra pra gente como é que tá funcionando a realidade hoje. Então, a abertura acontece no suporte, esse caso, a gente está trabalhando agora o sistema de domínios, né? Então, ele entra no domínio de suporte, ele pode ir para o domínio do desenvolvimento, trabalhar dentro do processo de N3, que é o time que recebe os casos que são transferidos do suporte, que é a equipe que é responsável por disponibilizar paliativos para a gente continuar deixando o cliente trabalhando, né? Ou até mesmo orientar, deixar mais eu vou chamar de mastigado, tá? O caso para o programador já saber o que fazer quando receber, ou até mesmo ajudar a gente na avaliação de banco para direcionar a revenda o que precisa ser feito para corrigir eventual problema. A gente usa bastante eles na avaliação de casos de relatório, por exemplo. Então cai no processo do N3, dentro do domínio do desenvolvimento, vai para o processo do desenvolvimento, que daí a gente trabalha os planejados, programado, programação, e depois ele cai no processo do teste, que daí tem o teste pendente, o teste programado, que foi a pergunta que a Pamela fez pra gente ali, como é que ele funciona, né? E daí vai para aprovado e release. E depois da release, ele cai na liberação da versão e volta para o domínio de suporte, exceto aqueles casos que não requerem procedimento, que eles caem no domínio de suporte, mas já vai para revenda. Então, os que requerem procedimento voltam para nossa fila, só que diferente do que a gente tinha antes, ele já cai na nossa lista de atendimento. Então, meus casos em atendimentos, eu tenho 5, liberou uma build que requerem procedimentos, nessa lista de 5 já cai o restante. Então, já faz parte do fluxo de atendimento do suporte. A gente não precisa olhar em outro lugar, que era o que a gente tinha que fazer na época que a gente trabalhava somente com o Movidesk. Então, o fluxo está mais dinâmico nesse sentido. Isso, e caso quiserem até verificar esses casos internos, como é a liberação deles, geralmente quando ocorre o próprio IntelliTalk, eles liberam ali o quadro de liberação das builds e ali ele tem uma coluna específica onde a gente lista os casos internos que são abertos aqui dentro da IntelliData. Isso. Antes da gente ir para outra pergunta, deixa eu aproveitar e interagir um pouquinho com o chat aqui.
O Leonardo falando que o Leandro vai perder a bancada. Ah, cara, eu não sei não, tá? Não sei se eu tô apto pra isso ainda, viu? Tanto eu quanto o Zinc aqui, né? Mas vamos lá. O Leandro comentou sobre o artigo, ó. Sim, sobre fluxo, desculpa. Sim, tem esse fluxo. Ele foi preparado pelo Diego, que é o nosso líder da área fiscal dentro do suporte, né? E a gente já incluiu no artigo. Então tem sim lá como é que funciona a vida do caso dentro da Intelidata. E juntando com as informações que a gente trouxe agora, dá pra gente ter uma noção, a revenda ter uma noção de como é que a gente trabalha aqui dentro. Próxima pergunta é minha? Isso. Qual é o período de liberação de uma build? Certo. Normalmente a gente busca fazer a liberação das builds de forma semanal, buscando liberar elas ali pelo menos no início de cada semana. Mas há casos que são exceções. Precisa alguma liberação extra, surge alguma nova NT, ou até mesmo algum problema em alguma última versão que saiu. Então pode ocorrer ali de ter mais de uma versão liberada na semana. Ou às vezes, dependendo do tamanho das implementações, é um pouco raro, mas pode acontecer de alguma semana ficar sem alguma liberação também, né, Felipe? Isso aí, perfeito, cara. Não tem nem comentário pra adicionar. Beleza, então indo para a próxima. Como eu posso priorizar os meus casos? Acho que a gente até fez esse comentário aqui entre um vídeo e outro, mas vamos lá. Pode acionar os 3 líderes de cada fila de atendimento, conforme a necessidade do caso, tá? Então, se tem um caso de PDV, pode acionar o Helma no Discord, que ele vai estar lá para conversar com vocês. Me acionar nos grupos de Discord também, ou no WhatsApp, para quem tem meu contato, ou conversar diretamente com o gerente técnico ou o gerente comercial, que estão dentro do Beamer também, através de chats agora, ou dentro do Discord também para conversação. Então, tem um caso para priorizar? Conversa com qualquer uma dessas pessoas que eu comentei agora, e explica a necessidade. Essa priorização de caso ela é importante porque semanalmente a gente faz uma reunião com o desenvolvimento para demonstrar para eles qual é a nossa necessidade, qual é a necessidade da semana. Então, semanalmente a gente tem um sprint que a gente passa para o desenvolvimento dos casos que são de prioridade das revendas. E lá a gente discute se a gente consegue encaixar eles para a demanda da semana, ou para a semana seguinte, ou se a gente não consegue encaixar por tá trabalhando num projeto maior, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente consegue retornar para a revenda com a posição, se ele foi programado, se ele vai sair nas próximas versões, ou se a gente tem que esperar um pouquinho porque não teve espaço para ser encaixado. Beleza? A próxima pergunta. Preciso adicionar uma informação em um caso no desenvolvimento. Como devo fazer? Dentro do ticket, nas informações dele, se eu não me engano, para revenda vai ficar ali no canto inferior direito. Depois o Felipe me corrige se eu estiver errado. Mas ali ele tem a opção de realizar a abertura de um chat por dentro desse ticket. Ao fazer essa abertura, o chat ele já vai vir referenciado ao ticket de questão. E ali você consegue mandar todas as informações necessárias para o atendimento. Não necessariamente o responsável pelo atendimento em si vai estar pegando o chat. Ele provavelmente vai entrar na nossa fila de P1 e nós vamos verificar a demanda. Se houver a necessidade ali do técnico responsável estar conversando, solicitando mais informações, ele vai estar entrando ali no atendimento e verificando. Mas como geralmente ele já é solicitado diretamente ali no ticket e fica aberto ali só passar algumas considerações, então pode fazer a abertura diretamente por ali, informar pra gente ali o que foi solicitado ou caso tiver algum adendo, que aí ele já vai ficar gravado diretamente ali no ticket, né? Isso mesmo. Só uma correçãozinha, ele fica no canto superior esquerdo. Não inferior. Tá. Direito, desculpa. Direito e superior. Tá. Que é um botãozinho chamado iniciar chat que fica lá em cima. É que para vocês aparece embaixo mesmo. Isso. Para revenda é diferente. E qual que é o contexto? Quando um caso vai para o desenvolvimento, começa a aparecer nos processos ali da grid que a gente comentou, a caixinha de texto ela se fecha. Por que ela se fecha? Porque os comentários a partir daqui são comentários de outro domínio, que são os domínios que estão trabalhando ativamente dentro desses casos. E com isso, como é que a revenda conversa com a gente? Através do chat. Então, preciso passar mais informações desse caso. Inicia o chat, passa o que precisa. Quando a gente finalizar, o histórico desse chat cai dentro desse caso. Então, essa é a forma que vocês conseguem trabalhar dentro de um caso que está no dev hoje. E também tem uma outra situação. Vocês vão perceber que dentro da grid de visões de vocês do caso, no canto direito também, tem lá uma visão chamada dev, casos... Aguardando a minha resposta, aguardando o meu retorno. Eu não lembro qual que foi o nome que eu coloquei, mas é algo nesse sentido, tá? E quer dizer o quê? E quando o caso está no desenvolvimento e o próprio programador precisa de uma informação extra, para ele não devolver o caso para o suporte e a gente fazer a pergunta, ele mesmo pode falar com vocês. Então, a partir do momento que o programador
faz a pergunta diretamente, essa caixinha ela volta a ficar visível. E esse caso cai nessa fila do dev, aguardando o meu retorno. Então vocês conseguem se comunicar com o desenvolvimento através dessas duas formas. Mesmo. Vamos para a próxima, então. Tenho dúvidas ou encontrei um problema com o Beamer. Como eu posso reportar? Essa, por enquanto, é comigo, né? Como a gente implementou a ferramenta faz pouco tempo, praticamente foi em meados do mês de junho, ali, começou a fazer a migração. Se vocês encontrarem qualquer eventualidade dentro da ferramenta, ou não souberem como fazer pesquisa, ou não encontrarem o que estão procurando, vocês podem me acionar tanto no Discord quanto no WhatsApp, ou até mesmo no chat. Se eles tiverem disponibilidade, chamem o pessoal no chat, eles me direcionam esse de atendimento também, não tem problema, tá? Tiver dúvida como criar um novo usuário, ou criei um novo usuário e não estou recebendo um e-mail, podem me chamar que essa bronca é comigo por enquanto. Tem gente que até comunica o GC ou o GT, que daí eles me posicionam também e eu entro em contato com vocês. Então, só me acionem de alguma forma que eu estou verificando, eu estou acompanhando a demanda da ferramenta desde que a gente fez a migração, né? Pergunta 7, cara. Estou com um problema ao qual sei que já recebi o procedimento a ser feito em outro atendimento. E como procuro o histórico de atendimento na nova ferramenta? A gente até conversou ali um pouco antes sobre isso. A gente tem separado o que é ticket e o que é chat ali na ferramenta. Mas a revenda ela tem acesso a ambos. Ele tem ali o histórico de tickets e o histórico de chat. Uma informação que talvez ali o técnico ele não saiba, não tinha até o momento, é que todos os chats eles recebem um título dado pela gente aqui da Interidata. A gente finaliza o chat e a gente dá uma descrição breve ali sobre o que foi tratado nele. Então, se tem algum problema, alguma dúvida, que sabe que já fez um atendimento sobre, você pode pesquisar tanto na tela de ticket ou na tela de chat ali por uma palavra-chave, pelo título que possa ter, pelo atendente que foi feito, você consegue ter esses filtros para verificar e dar sequência ali no atendimento. Aí, lembrando que agora o Beamer trabalha com duas filas de histórico, né? A fila de histórico de chat e a fila de continuação do atendimento, que é o ticket, que vira histórico depois que ele é fechado, né? Então, vinculado a isso que o Zinc falou, essas duas opções de fila, temos os filtros, que foi o que a gente apresentou nos vídeos também, tá? Inclusive, se estiver pesquisando um atendimento que tenha iniciado via chat, que virou ticket, e quiser verificar as informações ali e vice-versa, se você abrir o chat, ele vai aparecer no chat o ticket que foi aberto por ele, e se você abrir o ticket, vai aparecer no ticket também o histórico do chat que gerou o início ali do atendimento. Show de bola. Vamos para a última, então. Estou com uma situação na geração de SPED ou uma divergência em relatório. Como que eu posso agilizar o meu chamado? Então, isso foi amplamente conversado no vídeo dos líderes ali, né, por questões de tempo de avaliação. Então, dúvidas que requerem avaliação um pouquinho maior, análise de base, relatório SPED, que foi os dois exemplos que a gente botou aqui, mas existem vários outros, fechamento de caixa, por exemplo. Geralmente a gente direciona no ticket. O que dá para fazer é o seguinte, abre como um chat se for uma necessidade de urgência, a gente tem o costume de transformar para o time de P2 fazer a avaliação, mas a gente já entende essa urgência. Então, direcionar, a forma mais prática de direcionar é via ticket, tá? Porque ele vai ser transformado de qualquer forma por conta da avaliação em si. Então, passar pelo chat antes pode ser uma etapa a mais na finalização do caso. Mas se for uma eventual urgência que precisa ser tratada, não tem problema. Ou abre o ticket e menciona a urgência para o GCs, para mim, ou até abre um chat mencionando a urgência, mas a tratativa mais fácil para a gente priorizar é com o time de P2, que é o time que está concentrado em avaliações de análise, tá? Que trabalham diretamente avaliando o banco, esse tipo de coisa. E algo muito bom para colocar aqui também é o que fazer na abertura do atendimento. É uma situação de relatório, ou principalmente uma situação de SPED, já faz uma abertura com todos os detalhes do atendimento. Qual é o erro que aconteceu, uma descrição dele, os testes que foram feitos, uma print em tela cheia, talvez da mensagem da rejeição, da mensagem ali de críticas, e principalmente uma print dos filtros utilizados na geração do arquivo. Porque aí a gente consegue verificar para simular a situação internamente e já fazer os devidos testes seguindo a linha de raciocínio que já foi feita. E claro, trazendo também a base de dados. Mandando ali todas as informações completas, até foi citado ali no primeiro vídeo, que muitas vezes, se não souber qual informação mandar, ou se precisa mandar, já manda tudo, porque isso vai poupar bastante tempo da análise.
Porque às vezes faz a abertura de um atendimento, mas não manda uma informação ou outra, ele passa pela triagem, às vezes é solicitada uma informação a mais, é mandada informação, é enviado ali para o técnico responsável, mas ele precisa de mais alguma outra informação, saber o teste que foi feito, ou às vezes a print ela veio cortada e não sabe como é que está a data ali em que foi gerado, não sabe qual foi a filial onde ele estava. Então são informações ali que acaba sendo precisando de uma tratativa a mais e demorando um pouco mais ali na análise do atendimento. Então faz a abertura completa, que já vai direto para o analista responsável, ele consegue verificar o que foi feito. Se vier informação a mais, não tem problema, ele só ignora ali o que não precisa e ele dá sequência. E um outro ponto bem importante também, até uma dica ali de boas práticas, principalmente referente ao SPED e arquivos fiscais, se há necessidade, tem um limite de enviar o arquivo, por exemplo, ali até o dia 15, não deixar os últimos dias para fazer o envio, tentar enviar sempre o quanto antes, porque se surgir alguma dúvida, houver algum problema, ou às vezes se nesse período surgiu uma nova atualização e precisa se adequar a alguma regra aí de legislação, há tempo prático no que é revenda e a gente consegue estar fazendo a tratativa. E aí isso vai melhorar um pouco mais a relação com a revenda, né? Isso é muito importante, tá? Até porque, se a gente deixa para validar o arquivo no final, nos últimos 2 dias, e encontra um problema que precisa ser visto, cara, contar com 2 dias para resolver isso aí é complicado. É óbvio que a gente vai dar prioridade para os casos aqui, mas se muitas pessoas fizerem isso, consequentemente a gente recebe uma demanda com um tempo de solução muito pequeno. Então é sempre bom dar uma olhada nos arquivos de arquivos fiscais que precisam entregar antes do período, ou não tão próximo do período da data final.